Fala pessoal, meu nome é o Eric Mello, eu sou gerente de conscientização de segurança e privacidade para a Genetec na América Latina e Caribe. E outubro é o mês da cibersegurança, o mês da conscientização da cibersegurança, e a gente está criando aqui uma série de vídeos para falar sobre esse tema, para melhorar e aumentar a conscientização sobre a cibersegurança para o nosso mercado de segurança física. E o convidado de hoje aqui é o meu grande amigo Ricardo Vernizzi, da HID. Fala, Ricardo. Fala, Eric. Tudo bom? Tudo bem, e você? Obrigado por ter aceitado o convite, cara. Imagina, um prazer sempre estar com vocês falando desse tema que é super importante. Maravilha. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Então, para a gente começar aqui o tema, fala um pouquinho então de você, sua carreira, quanto tempo você está na HID, o que você fazia antes de entrar nesse universo aí de segurança física. Fala aí, Ricardo. Vamos lá, Eric. Bom, eu estou no mercado corporativo há 30 anos, então já entrego aqui um pouco a minha idade. Começou muito cedo. Comecei cedo. E sempre trabalhando, orbitando entre tecnologia, hardware, software e segurança. Então, é engraçado o tema de cibersegurança. A gente hoje, quando olha, né, para controle de acesso, para acesso físico, é muito legal ver a importância que está sendo dada hoje para isso, né? Eu lembro dos meus primeiros, né, momentos profissionais, a gente falando isso do ponto de vista de acesso a PCs, servidores, enfim, onde tem ali uma relevância de informação que está sendo transitada muito maior. E aí até mesmo, eu brinco aqui, eu faço um paralelo, costumo falar isso com as pessoas, né? Entrego a idade aqui também. Quando você pega, por exemplo, era uma questão de mundo analógico, né? Você pega, por exemplo, as máquinas que a gente tirava cópia no passado, aquilo ali virou um monstro para as empresas no dia que você espetou um cabinho azul. Então, o dia que você colocou aquele cabo azul, virou pandemônio, né? Porque ali você começa a ter necessidade de falar com o pessoal a respeito de segurança. E isso hoje, no nosso mercado de segurança, controle de acesso, é uma realidade. Então, assim, não é mais um mundo analógico, muito pelo contrário, cada vez mais tecnológico. Eu na HID estou há 3 anos, me juntei à organização exatamente pelo convite de atuar nesse contexto e olhando no primeiro momento para uma vertical super importante com a qual eu trabalho por muitas décadas, que é o mercado financeiro. Então, sempre trabalhei muito forte com os bancos, seguradoras, e aí você imagina o nível de criticidade de segurança para essa turma, não só pelo dado que eles gerem, mas também pelas regulações que eles são obrigados a seguir. E de lá para cá na HID, contribuindo e tendo uma sinergia fantástica com essa organização, que é um exemplo, literalmente, do ponto de vista de identidade segura, né? A gente, quando fala da HID, muita gente fala do controle de acesso, lembra dos periféricos, dos dispositivos, mas mais importante, o DNA da HID é a identidade segura, é o que a gente faz com muito orgulho há algumas décadas. Bacana. Eu acho muito legal isso que você falou, né, em relação a exemplo, porque realmente vocês desenvolvem tecnologia, né? Vocês não só utilizam tecnologia, quando a gente fala da credencial e enfim, vocês desenvolvem ou atuam até no desenvolvimento de tecnologia de comunicação, etc, né? Exato. A HID, ela, nessa situação de desenvolvimento, né, lá atrás, por exemplo, quando a gente começou com a credencial por aproximação, já são algumas décadas, foi um boom, né, no mercado, porque antes disso você tinha formas de autenticação diversas, e aí, né, quer coisa mais prática e segura do que o cartão de aproximação, e isso ganhou um peso gigantesco, né, ao longo aí das últimas décadas. Mas isso necessita de atualizações, necessita de melhorias. Por quê? Tudo que se torna obsoleto se torna vulnerável. Então é importante você sempre estar um passo à frente e trazendo essas últimas tecnologias para realmente se proteger. Eu brinco também bastante, o pessoal às vezes gasta uma fábula em alguns itens, mas negligencia, por exemplo, uma credencial. E a credencial é importante, gente. Ela é importante porque aqui é a porta de entrada da sua casa. Você não vai instalar na sua casa uma chave que qualquer um pode entrar a hora que quiser. Pegando esse gancho então aí, Vernizzi, quando a gente fala de cibersegurança para segurança física, a primeira coisa que nos remete à mente aqui são câmeras sendo expostas, porque isso aparece muito nas notícias, porque a câmera tem uma interface direto com a rede, então é um dispositivo ali que está interfaceando direto com a rede ou com a internet. Mas controle de acesso também tem suas vulnerabilidades do ponto de vista cibernético também, então. Tem, e a gente costuma conversar muito com os clientes para ter aqui 2 pontos de atenção que são extremamente fundamentais. A gente brinca que é da segurança da porta para fora
Então, o que é a segurança da porta para fora? É o meu leitor e a credencial. E aí, a credencial aqui, a gente, claro, vamos dar uma ênfase hoje muito forte para a credencial física, mas qualquer método de autenticação da porta para fora. Pode ser uma credencial, pode ser a biometria, pode ser um PIN. Essa é uma das áreas de atenção. A outra área de atenção é da porta para dentro. Então, muita gente também, por falta de conhecimento, enfim, por N razões, acaba negligenciando essa segurança da porta para dentro. E hoje existem casos de vulnerabilidades muito severos por conta de não utilizar os recursos mais avançados de segurança para proteger as suas instalações. E você pode falar um pouquinho mais dessas, como que seriam essas vulnerabilidades, o que pode ser explorado tanto da porta para fora quanto da porta para dentro? Claro, vamos lá. Controle de acesso, se a gente for passar, vamos dizer assim, um filme dos últimos 50 anos, né, se a gente olhar praticamente, existe um nome que é um nome muito difundido e conhecido por todo mundo, seja no ponto de vista de credencial, seja no ponto de vista de comunicação e topologia, que é o Wigand. Né? O senhor John Wigand, que fez lá, desenvolveu, enfim, isso a partir dos anos 90 começa a ser adotado como um padrão. É um perfil já relativamente, né, obsoleto. Imagina você pegar a tua televisão de tubo e passar nela Netflix. Então vai dar problema, você pode adaptar, mas realmente não vai ser o ideal, né? Vamos dizer assim. Então, se você pega a questão de vulnerabilidade das credenciais, credencial quando começou lá atrás, elas trabalhavam numa frequência que a gente chama de low frequency, né? 125. E aí, tecnologias que a própria HID trouxe para o mercado passaram a ser vulneráveis e facilmente copiadas, facilmente clonadas com dispositivos hoje que você tem acesso de uma forma relativamente fácil. De décadas para cá, isso foi sendo mudado, subiu para o padrão 13.5 de alta frequência, tecnologias da HID como a iClass e mais recentemente agora SIOS, e isso traz uma proteção. Por que traz uma proteção? Quando a gente fala do iClass, a gente traz o SIO dentro da credencial. É o mesmo padrão que você tem de segurança dentro de um cartão de banco. Só que eu não estou fazendo uma transação financeira, eu estou fazendo uma transação de controle de acesso. E aí, mais recentemente, quando a gente traz o SIOS ele traz, além do objeto seguro e microprocessado, ele traz a tokenização. Então, o que significa isso? Por mais que algum indivíduo tente, mal intencionado, a interpretar essa informação que está transitando, uma que ela está criptografada numa SIOS, que é a tecnologia mais avançada hoje, que tem essa credencial. E outra, que ela é tokenizada. Então, toda vez essa informação ela vai ser alterada. Então, não serve para nada. Quando a gente olha do leitor para dentro, que a gente brinca da porta para dentro, aí, de novo, o Wigand passa a ser uma situação de atenção. Por quê? Aqui revelando a idade também. Né? Pensa naqueles quadros de telefonia que o técnico ia dar manutenção no teu bairro, que ele colocava lá um monofone e ficava escutando a conversa e conversando com o pessoal. Gente, o Wigand é isso. O Wigand, do leitor para trás, não interessa o que você tem. Se você tiver um leitor de aproximação, um leitor de biometria, não interessa. Dali para trás, se a comunicação for Wigand, ela é interpretada. E você está literalmente ali tendo uma exposição gigantesca. Já existem hoje casos difundidos, inclusive no Brasil, teve agora recentemente aí um banco público que teve uma situação, está na internet isso, por isso que eu posso falar de forma ética, caso de sniffers, que foram implantados. Então, assim, é importante, gente. Não deve ser negligenciado porque é uma situação realmente que merece atenção. Você falou algumas coisas aí que geram uma série de outras perguntas nessa resposta. Primeiro vamos falar das credenciais, né? Então você falou de diferença de frequência e de tecnologias aí dentro da mesma frequência, né? Então você está dizendo que dentro desse cartãozinho ali de plástico tem tecnologias diferentes e, pelo que eu entendo, tecnologias robustas, inclusive, né? Exatamente. Hoje, uma credencial SIOS, por exemplo, e até as de entrada, que a gente também hoje tem, as credenciais Vento, elas trabalham com essa tecnologia com camadas diferenciadas. Quais são as camadas diferenciadas? A primeira delas, logo na transação da informação, é a tokenização, que jamais vai se repetir. A segunda, a comunicação que é criptografada entre a credencial e o leitor, em 128. Então, você não vai conseguir decifrar essa informação uma vez que já passou pelo token e ainda depois passou pela criptografia.
E aí vem um outro elemento que muitos clientes corporativos da HID utilizam. Bancos utilizam isso fortemente, governos utilizam isso fortemente, entre outros. Essas credenciais, elas podem receber uma chave customizada ou que a gente chama também de chave Elite. Uma vez que você coloca essa chave, há uma paridade entre ela, credencial, e leitor. O que significa isso? Se eu tiver 2 clientes que sejam clientes da HID, esses equipamentos só conversam entre cliente A com cliente A, cliente B com cliente B. Por quê? São chaves proprietárias. Outro dia foi até engraçado, um integrador nos procurou querendo fazer um retrofit, né, em um determinado cliente e apareceu lá um leitor. A HID controla isso até a nível de part number, tá? Part number das credenciais e part number dos leitores. Falando, olha, eu estou com esse leitor aqui e gostaria de instalar nesse cliente. A gente falou, peraí, esse part number não é desse cliente. Esse part number é do cliente X. Ah, mas não tem como fazer uma manobra técnica? Meu caro, manobra técnica não tem como ser feita nesse sentido porque existe ali todo um conceito de segurança. A HID não mexe nessa chave. E aqui é um outro parênteses importante. Quem é o dono da chave? Você, cliente. Você, cliente, tem o seu portal, você, cliente, delega quem pode ter acesso àquela chave e hoje isso tudo é feito através de uma aplicação gerenciada. Então eu posso te dar direitos, Eric, agora, para você interagir com os nossos leitores, para configurar ele como um técnico, mas daqui a pouco você prestou o serviço, eu vou lá e removo o seu acesso. Ou posso até deixar isso programado. Então, é o conceito realmente da prática do uso da informação segura. Não adianta você desenvolver um monte de coisa e na prática não usar. Cara, interessante. Então, o gerenciamento todo da chave é feito pelo usuário. Pelo usuário. No passado, existiam cartões de configurações. Né? O legado, a gente usava, por exemplo, leitores antes da linha, Signo, os leitores iClass, por exemplo, até, enfim, mais antigos, existiam cartões de configuração. E era a forma como você trabalhava na época para poder replicar em campo a configuração dos leitores e aplicar essas chaves. Hoje não mais. Hoje isso tudo é feito de forma online, ou seja, em fábrica, a gente já entrega para o cliente o leitor com a sua chave proprietária carregada e cada cliente controla isso. O cliente controla a nível, inclusive, quem pode comprar com a HID aquele part number. Então ele fala assim, olha, esse leitor só a Genetec pode comprar com a HID. Ninguém mais pode comprar. E, inclusive, lista os integradores que podem manusear isso. Então, isso é segurança. É literalmente para não poder mexer e aí a chave está protegida. E aí ele, em campo, recebe. Existe um portal nosso chamado Origo, que é um portal nosso de gestão de identidades seguras. E aí uma identidade segura, ela vai para uma mobile. Eu posso ter uma credencial mobile fazendo todo esse nível de segurança aqui, mas pode ser uma identidade segura de um técnico. É o técnico que vai acessar aquele leitor e poder manusear aquele leitor para poder fazer a configuração dele. Então, tudo isso é gerido seguindo os mais altos protocolos de segurança. E aí a gente pode até se aprofundar um pouco mais nisso. Bacana. E ainda falando dessas tecnologias de cartão, de credencial, né? Credencial baseado em cartão. Você falou da Seals, falou da Vento, comentou do iClass SE. E apesar de ainda o iClass SE não ter nenhuma vulnerabilidade pública, ou seja, não pode ser clonado ainda o iClass SE, porque as chaves ainda estão todas protegidas, vocês estão descontinuando essa tecnologia do iClass SE. Né? A HID, ela vem em ciclos sempre. Esses ciclos de roadmap de produto, eles têm aí entre 5 e 10 anos. A gente vai fazendo essa atualização. E aí, a atualização mais recente que a gente teve do ponto de vista de credenciais foi a Seals. Então, a Seals, ela já está aí orbitando em torno de 5 anos, que a gente trouxe o Seals para o mercado. Clientes que ainda queiram comprar iClass, têm acesso ao iClass? Tem. Porque a gente sabe que tem muitos clientes que vão ter bases mistas. Mistas de leitor e mista, inclusive, de credencial. Então, o cliente que quiser comprar uma credencial, inclusive com dupla tecnologia, existe essa possibilidade também. Mas hoje, um cliente que vem perguntar à HID, olha, eu vou fazer um retrofit ou um projeto de Greenfield, o que você me indica? Sem sombra de dúvidas, do ponto de vista credencial, Seals. Legal. O que eu acho interessante é justamente isso, né? Ainda é uma tecnologia que não é vulnerável,
mas existe uma tecnologia que é superior, é ainda mais segura do que a EclesiaCA. Então, a gente está focando no que é melhor e não só descontinuando porque tem problema, né? Exatamente. Legal. É assim, a HID ela sempre trabalha com o conceito de ser a prova do futuro, mas ainda ter aderência ao passado. Então, assim, eu preciso te levar para onde está caminhando os próximos 5, 10 ou mais anos para que você... Controle de acesso não é uma coisa que você troca a cada 3 anos. E aqui é até uma outra coisa que muitos clientes, a gente como HID tem dificuldade às vezes quando vai num cliente e fala assim, vamos atualizar seu parque? Pô, mas seu produto não quebra. Você me dá garantia lifetime. Então, aí o conceito é mais no sentido, fala, legal, sim, obrigado por reconhecer isso da HID, mas como é que você vai estar daqui 5, 10 anos? Eu não estou falando de agora, olha lá na frente. Você precisa se preparar, porque uma hora você vai ter que estar aderente ao que o mercado hoje vai requerer. Legal. É um problema, um desafio interessante de gerenciar, né? Porque realmente eu já vi leitores da HID que eu chuto ali que deve ter minha idade perto disso, alguma coisa assim, porque... E funcionando, operacional, sim, apesar da tecnologia ultrapassada, ainda sim, funcionando. Sim. Leitores, por exemplo, que trabalham com tecnologia de baixa frequência, esses a gente, quando visita um cliente, a gente fala, pelo amor de Deus, substitua isso, até por conta da vulnerabilidade. Uhum. Esses sim já são credenciais vulneráveis. Sim. Então, assim, por favor, você está investindo em uma série de critérios de segurança na sua organização e você vai ficar com isso? Não. Isso realmente você não deve fazer. E aí esses clientes, quando entendem o problema, esses sim, eles vão e começam a fazer a sua migração tecnológica. E aí você me trouxe uma questão interessante aqui. O desafio da conscientização em relação à segurança quando a gente fala de controle de acesso, né? Como é que é a aceitação? Quando você fala, essa tecnologia que você está usando já é vulnerável, já pode ser explorada. Como é que é a aceitação? Porque normalmente, no controle de acesso... a quantidade de dispositivos, seja de leitor e credencial ainda mais, é muito grande. Uhum. Né? Então, o investimento para fazer ali o retrofit do parque geralmente é muito alto. Como é que é esse desafio para vocês? Ótima pergunta, Eric. O que a gente faz? Primeiro é literalmente a conscientização. A HID, ela de uns anos para cá, ela começou a fazer uma atuação muito forte com os clientes finais, exatamente do ponto de vista de apoiá-los, educá-los e orientá-los em relação a extrair o melhor das nossas tecnologias, dos nossos produtos. Então isso tem contribuído bastante, porque aí o cliente começa a demandar ao mercado, olha, eu gostaria de caminhar para essa direção. Então esse é um caminho. Do ponto de vista tecnológico, o que a gente sempre fez? Né? Os leitores, por exemplo, pego hoje um leitor Signo. A gente brinca que é um leitor à prova de futuro, mas aderente ao passado. Por quê? Eu tenho um cliente hoje que ele tem alguns milhares de credenciais. Ele não vai trocar tudo da noite para o dia para nova credencial. Então, ele pode, sim, criar um roadmap. Os leitores começam a trabalhar com a credencial padrão antigo, mas conforme, imagina que ele tem diversos sites, andares no prédio, grupos de trabalho. Conforme ele vai migrando esses ambientes, o leitor ele vai desabilitando esse leitor para que ele não leia mais as credenciais antigas e comece só a ler as credenciais novas. Outra coisa que a gente tem incentivado muito os clientes é migrar as credenciais para o padrão mobile. Então, o mobile, tudo isso que a gente falou agora de segurança, ele ainda traz um outro benefício. Qual é? A credencial chegar na mão do usuário. Aqui, uma credencial como essa, a gente tem o componente físico, né? Eu preciso fabricar, eu preciso customizar, eu preciso gravar, eu preciso mandar ela até a mão do usuário. A mobile, você faz isso tudo de forma remota. E aí eu também uso muito essa analogia, essa provocação. Você lembra a última vez que você usou o seu cartão físico do banco para pagar alguma coisa? Está em casa, né? Está em casa, nem ando. Você usa o que agora? O teu dispositivo mobile. A mesma coisa está caminhando agora para as credenciais mobile. Então, isso hoje, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo da credencial no aplicativo da HID, mas existem situações dessa credencial embarcada no aplicativo do próprio cliente. Possa ser um widget dentro do aplicativo do cliente. Por quê? Apesar da gente ter todo esse conceito e preocupação com segurança, a HID ela trabalha do ponto de vista de arquitetura aberta. É claro, seguindo todos os protocolos de cibersegurança. Mas, senhor cliente, você quer embarcar o nosso SDK dentro da sua aplicação mobile? Estamos abertos. Senhor cliente, você vai utilizar as ferramentas da Genetec para fazer um credenciamento mobile? Está pronto. Você entra hoje na gestão, no Synergis, eu escolho o que eu vou dar para o cliente. Eu vou dar uma credencial física ou vou dar uma mobile?
E aí a mobile tem a outra vantagem, que é o uso por demanda. Hoje, muita gente está trabalhando em escritório híbrido. Então, imagina, eu tenho uma organização com 40 mil funcionários, mas eu só tenho assento para oferecer para 10 mil. O físico eu tenho que dar 1 para 1. O mobile eu posso fazer por capacidade de ocupação. E aí, isso fica gerenciado na nossa nuvem de identidade segura, integrado com o Synergis, e por demanda, você vai mandando a credencial para o usuário mediante o uso. Você pode ir orquestrando isso. Então, tem uma série de benefícios da segurança, da disponibilidade e também da remoção. Né? Pensa no conceito de single sign-on. Saí da organização, terminaram os meus acessos. Aqui é a mesma coisa. Isso daqui não. Isso daqui eu preciso pedir para o cara trazer, voltar. Aqui não. Aqui acabou. O processo de onboarding e offboard fica muito mais fácil. Exatamente. Né? E menos custoso também. Exatamente. Exatamente. E voltando ao ponto de vista de segurança, além da parte da tecnologia da segurança dessa credencial, isso também, usando a credencial mobile, também inibe uma parte do comportamento de risco da pessoa, né? A gente, quando trabalha nessa área, você deve fazer a mesma coisa que eu. Quando vai num restaurante, num self-service, por exemplo, você vê muitos crachás aí marcando lugar na mesa, né? Agora, celular não, né? De jeito nenhum. E a credencial, se você perder, você vai na empresa e pede outra. Se você deixar em casa, você não volta. O seu celular, você volta para pegar. O seu celular, ele não desgruda de você. E a tua credencial está aqui. E aí, falando até de cibersegurança, pensa o seguinte, quando você traz isso para o mobile, você pode brincar com componentes adicionais também. Que tipo de componente? Esse leitor é um leitor de aproximação. Ele não tem nada de biometria. Mas quando eu trabalho com uma credencial mobile, da mesma forma que eu faço pagamento por aproximação, eu posso requerer a biometria. Então, e a biometria está dentro do dispositivo do usuário. Então, se eu não usar a minha biometria, eu não consigo utilizar o leitor. E aí a gente conversa muito com clientes nesse sentido. Né? Fala assim, olha, pensa numa ISO, né? Numa 27001. O que você conhece, quem você é e o que você tem. Preciso colocar isso para todo lugar na minha empresa? Num escritório? Não, aí você vai trabalhando exatamente por perímetros. Mas clientes, por exemplo, que usam leitores biométricos nossos, em combinação com mobile, por exemplo. Eu uso uma biometria, pode ser finger lá, por exemplo, num signo 25B, e além da biometria eu preciso apresentar ou uma credencial, que é o que eu tenho, ou a credencial mobile, que é o que eu tenho também. Então, assim, aí é critério realmente de você montar a melhor estratégia para o caso de uso. Mas desde o caso de uso mais simples, que aí eu brinco de novo do conceito do pagamento por aproximação, o mobile é o caminho. A gente começou isso há 10 anos, Eric. 10 anos. Tem clientes hoje que estão fazendo migrações gigantescas. Tem bancos hoje, fora do Brasil, com 50 mil usuários. Tem bancos na América Latina hoje já com mais de 10 mil usuários. Então, assim, e isso está ganhando um volume muito grande por N razões, entre elas a segurança. Cara, eu acho que o mobile dá pra gente falar um bate-papo inteiro só de mobile, né? Porque é muita coisa que o simples fato de ter ali no celular, ele minimiza. Quando a gente fala de cibersegurança, total. E ainda sem contar as outras coisas que a gente falou de eficiência e otimização de custos e recursos, etc. Né? Mas vamos seguir para a gente falar de ser mais abrangente aqui dessa vez. Vocês são líderes de mercado, tem uma grande parte do market share mundial aí, né? Credencial, em leitor. E, obviamente, nessa posição, vocês estão aí sobre os holofotes, né? Vocês estão ali mais expostos ali a todo tipo de situação, seja positivo, seja negativo também. Se uma pessoa quiser, sei lá, atacar um sistema de controle de acesso ou uma solução, uma tecnologia de controle de acesso, é mais provável que ela tente investir esforços atacando o líder, que tem maior market share, porque ele vai conseguir causar um maior impacto. Da mesma forma, pesquisadores também vão pesquisar mais aí o líder para ter mais reputação, né? E aí, isso coloca você, a HID, muitas vezes, ali nesse ponto de atenção, né? Na última DEFCON, que teve agora em agosto, que a DEFCON é a maior conferência hacker do mundo, né? Acontece em Las Vegas, houveram algumas apresentações de alguns pesquisadores demonstraram algumas técnicas que eles usaram ali para conseguir abusar um pouco dos recursos e produtos da HID, né? Você pode falar um pouquinho desse tema, como que a HID respondeu, como é que está essa situação? Posso, com certeza, Eric.
A HID ela é muito séria nesse quesito de segurança, até porque a gente fornece, como eu comentei, agências do governo, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, bancos. Então, assim, a gente tem uma questão de ética e transparência absurda. Isso que foi mostrado lá na DEFCON foi um trabalho muito de engenharia reversa, e ele praticamente, não é que foi um processo ali de expor algum tipo de vulnerabilidade da HID, de forma alguma. O que eles fizeram, né? Não sei se todo mundo viu, mas, por exemplo, quem entrar, por exemplo, for atrás ver, eles destruíram centenas de leitores, para fazer a extração de um microprocessador, um chip que estava no leitor, e aí depois botar um sniffer no meio do caminho. E o que eles conseguiram ali? Eles conseguiram entender a chave standard, que é a chave que vem num leitor de prateleira. Se eu for num distribuidor hoje e não usar uma chave custom ou uma chave elite, ele vem com uma chave standard. Então pensa, mesma coisa que você acabou de receber o seu PC, seu notebook, está lá com a senha padrão. Essa é a senha padrão. Então assim, legal, eu fiz um baita de um trabalho para chegar lá e conseguir pegar a chave padrão. Tá bom, cliente, mais uma vez, agora vem a conscientização. Não usa a chave padrão. Usa uma chave custom, usa a chave elite. A HID, antes disso até, de novo a questão de transparência. Existe um site da HID chamado Security Center. A gente tinha publicado um boletim a respeito disso em janeiro desse ano. Uhum. Por quê? Porque a gente também faz os nossos pentests, as nossas avaliações, e baseado nessa combinação de fatores, a gente falou, peraí, é bom a gente se posicionar para o mercado e, mais uma vez, conscientização. Senhor clientes, está vendo como é importante ter uma chave custom, uma chave elite? E a gente, de forma ética, até se posicionou para os clientes falando assim, você quer uma chave elite? Procura a HID que a gente te ajuda com uma chave elite. E aí, mas como é que eu ponho essa chave elite no meu parque? Tem algumas formas. Produtos novos, já vem de fábrica, part number específico do cliente, tanto no leitor como na credencial. Em campo, através do aplicativo, aquilo que a gente estava comentando agora, que você, cliente, dono do portal, da sua chave, delega o técnico que vai atualizar leitor por leitor. Mas eu tenho a minha organização com centenas, milhares de leitores, isso vai ser um trabalho gigantesco. Muito bem. Agora, mais uma vez, é importante a conscientização da porta para trás. Uhum. As controladoras Mercury, que integradas pela Genetec, elas, tanto a linha LP e agora a nova linha MP, são controladoras que operem ao SDP. Então, o SDP já traz a questão da segurança, o canal seguro, monitorado, mas traz uma outra coisa também. Você consegue atualizar os leitores de forma remota através de uma aplicação da HID chamada Link. Está sendo integrada dentro do Synergis. Então, se eu tenho ali centenas, dezenas de leitores, eu automaticamente faço um processo de agendamento, de atualização deles e faço a atualização dessas chaves de forma automática, de forma programada e me protejo. Então, tem como fazer, a gente orienta como fazer e é importante ter essa conscientização de como fazer. De novo, toda vez que tiver algum tipo de situação, a gente pede para os clientes entrarem no Security Center e lá vai ter o posicionamento oficial da HID com exatamente o que fazer, como mitigar e o que não deve jamais ser feito. Outra coisa importante, Eric, e aí aqui falta também uma conscientização, muitas vezes, não só do cliente final, dos integradores. Os integradores, eles precisam também cada vez mais se capacitar. Existem bons exemplos, existem exemplos que, infelizmente, correm depois que alguma coisa acontece. O que a gente oferece para o mercado inteiro? Seja integrador e, inclusive, para os clientes finais. O HID Academy. É gratuito. Você entra na HID, se cadastra e você tem lá uma série de cursos que vão te treinar a respeito dos conceitos de segurança, desde a credencial, mobile, leitor, controlador, OSDP e por aí vai. Então, assim, conhecimento nunca é demais. Eu já fiz alguns cursos da HID Academy e eu achei muito bacana que eles não falam só de produto, vocês falam muito da tecnologia também, de como é que funciona, então dá muito mais base para ajudar a proteger e para também poder definir melhor a tecnologia que vai ser usada no projeto, né? É bacana, vale a pena entrar no HID Academy. Com certeza. Eu estava nessa apresentação da DEFCON
e justamente um dos grandes desafios que eles levantaram é justamente a atualização dos leitores, né? Como que a gente atualiza firmware, como é que a gente aplica a chave Elite ou a chave Custom, né, na borda, né? Como que a gente faz isso? Seria muito trabalhoso ter que ir leitor a leitor lá com seu smartphone para usar lá o Reader Manager para fazer as mudanças. Então agora a HID tem esse software de gestão central, chama Link. Chama-se HID Link. Então, você faz isso através do SDP. Aí é importante que os clientes hoje comecem a fazer a implantação em OSDP, a configuração das controladoras, a comunicação delas entre controlador e leitor. Os leitores Signos suportam o SDP, os leitores iClass, dependendo da versão, também suportam o SDP, e aí você tem esse benefício de gestão remota. No contexto de gestão, lembra, isso é quando a gente falar o que está acontecendo em campo, se eu precisar atualizar em campo. Uhum. Lembre-se que você, uma vez que adere chave Elite ou uma chave Custom da HID, tua credencial já vai vir da HID e o teu leitor já vai vir da HID, bonitinho, então não tem trabalho nenhum em campo. De novo, é uma questão de conscientização a partir, né, de você, tô num retrofit. Começa. Você só vai ter depois que fazer o que está em campo, que você vai manter ainda. Mas começa agora já implantando com o maior nível de segurança. Eu estou num greenfield. Não precisa nem pensar duas vezes. Uhum. Vai adiante. E aí eu faço uma provocação sempre também com relação a isso. O SDP, de novo, é questão de conhecimento, é questão de, né, o pessoal se conscientizar. Ele não traz só a vantagem de segurança. A de segurança é a mais importante, não tenha dúvida. É a mais importante. Mas ele traz vantagem econômica também. Uhum. Quando você trabalha em OSDP, você consegue otimizar a infraestrutura. Então, assim, quem depois quiser saber um pouco mais disso, por favor, procurem a gente, procure a Genetec, tem know-how para falar disso também. Mas, assim, é importante. Não é só um benefício de segurança, tem um benefício financeiro significativo em utilizar. Só o fato de você conseguir fazer em daisy chain a ligação dos leitores já é uma grande vantagem financeira ali de infraestrutura. Né? Exato. Eu estava conversando com um cliente outro dia, ele estava, enfim, me custa por ponto instalar X. Não é mérito nosso da HID arbitrar quanto se paga por ponto de instalação, mas quando ele ficou sabendo que ele poderia se beneficiar do SDP, essa conta teve uma redução de 40%. Ele falou, opa! Agora, isso daqui me interessa, porque não é só mais o discurso de segurança. O cérebro, às vezes, ele vem para o bolso. Uhum. Então, assim, essa hora pesa bastante. E esse é um ponto importante também, né, Vernizzi? A gente... a conscientização de segurança é importante, é essencial. Ainda imagino que na parte de controle de acesso, talvez mais, porque acho que o gap é maior, né, vias de regra. Mas só que isso pode ajudar também financeiramente. Então, a conscientização de como utilizar de maneira mais eficiente, melhor os recursos que tem, né? Seja para eficiência como para segurança, porque também não é out of the box, né? Se você tirou um leitor da caixa, colocou na parede e ele já é seguro, já está tudo e tal, ele pode ter mais segurança do que outros, mas tem configurações que você precisa revisar, né? Vocês têm alguma documentação, alguma coisa de hardening, como fazer o hardening da solução de vocês? Sim, esse exemplo mesmo do boletim que foi emitido em janeiro, ele comenta bastante a respeito disso. Existe também outras documentações, o próprio Academy fala das melhores práticas de configuração dos leitores, mas aí, de novo, se vier de fábrica com uma chave Elite, é out of the box, secure. Não tem que fazer nada. É espetar o leitor na parede, conectar ele e vida tranquila. Então, você só vai ter trabalho, uma vez que você ainda não aderiu uma chave Custom, uma chave Elite, de fazer a migração. Depois que você aderiu, você pode botar a cabeça no travesseiro que a vida vai ser diferente. Bacana. Cara, e para finalizar, que dica ou recomendação de segurança que você poderia dar para o pessoal que está assistindo a gente aí para se proteger, proteger seus sistemas, suas instalações? Que dica prática aí para conscientizar nesse mês que você poderia passar para a galera? Vamos lá. Eu digo assim, pessoal, é importante você ter a concepção da mesma proteção que você dá para a tua casa, para a tua família, você dê também para a tua organização. E aí, quando eu brinco disso, né, o pessoal fala assim, mas pô, você está exagerando. Não estou exagerando.
Você tem que pensar o seguinte, o mau indivíduo, o mau ator, ele é um cara que está enxergando oportunidades. Ele está enxergando o teu comportamento. E se o seu comportamento como organização não for um comportamento que fecha essas brechas, infelizmente você vai estar sujeito a situações como essa. Então o mau ator ele vem nesses casos. E quem é um mau ator? Infelizmente a gente tem de tudo. Tem gente, às vezes, da própria organização, que pode ser, infelizmente, corrompido. Tem gente que vem, um prestador de serviço, e já implanta um leitor com um sniffer. Por exemplo, se você estiver usando o Wigand, você não vai descobrir tão cedo até que você tenha um ataque, e aí passe o problema. Então, a minha orientação é sempre não menospreze, não negligencie, e não ache que o controle de acesso é algo que você deve deixar para uma segunda prioridade. É muito pelo contrário. Depois que a pessoa entrou na empresa, não adianta nada ter imagem. Você vai ter a imagem do estrago que foi feito. Você precisa tomar cuidado antes que ele entre na empresa. Muito bom. Cara, muito obrigado pela bate-papo, pelo conhecimento que você compartilhou com a gente aqui. E, pessoal, muito obrigado também pelo tempo de vocês. A gente ainda tem mais vídeos aí para esse mês e a gente se vê então na próxima. Valeu? Obrigado, Vinícius. Eric, obrigado mais uma vez, uma satisfação.